Bem-vindas e bem-vindos para esse bate-papo sobre o futuro do direito e o futuro da educação jurídica. Meu nome é Oscar Vilhena Vieira, sou professor de Direito Constitucional e atualmente diretor da FGV Direito SP. Eu convidei para essa conversa alguns dos meus queridos colegas, Marina Pfefferbaum, que é coordenadora do Centro de Pesquisa e Inovação no Direito, a Mariana Pargengler, professora de Direito dos Negócios, a Tiago Amparo, que ensina também Direito Constitucional e Antidiscriminação, e Caio Mário da Silva Pereira Neto, que é da área do Direito Regulatório. Tá? Essa escola ela foi fundada com uma premissa, que era contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Era isso que o presidente da Fundação, Carlos Ivan Simons Leal, e o próprio professor Ari Oswaldo Matos Filho colocavam. Era uma obsessão de fazer uma escola que pudesse contribuir com o Brasil. Tá? Nós vivemos um momento de alta complexidade. Né? Essa escola sempre se colocou também como uma escola não de formação de operadores de direito, mas de arquitetos jurídicos para a solução de problemas complexos. Eu pergunto então, começo com o Caio, né? De que maneira o direito pode contribuir para o enfrentamento de problemas tão grandes como esses problemas que nós estamos vendo hoje, seja mudança climática, seja pandemia, o impacto da tecnologia? Sr. Oscar, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com os nossos colegas, e é um desafio sempre, né, pensar o direito hoje e para o futuro. Acho que o direito tem um papel fundamental na sociedade hoje, ele é um grande mediador de conflitos, ele é estruturador de soluções, e a gente, na escola, tem pensado de forma bastante intensa sobre esses grandes problemas, sobre essa complexidade. Eu acho que a gente tem vivido nos últimos tempos uma expansão muito grande da nossa caixa de ferramentas no direito. Então, isso se multiplicou de forma intensa nas últimas décadas. Entender essa multiplicação, essa abertura do leque de ferramentas, como essas ferramentas atuam sobre diversas camadas diferentes na nossa sociedade e como elas interagem entre si e umas afetam as outras, eu acho que é o desafio que nós temos hoje em termos de compreensão do direito. E qualquer desses grandes problemas, ele vai exigir essa compreensão, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, sobre a pandemia, na hora que a gente pensa a pandemia, os múltiplos instrumentos estão sendo utilizados o tempo inteiro, e seja ele da ótica pública, então pensando no governo, várias regulações de comando e controle, em que o governo estabeleceu certas sanções ou certas obrigações, determinou o fechamento de comércio, ou sugestões mesmo, alterou horários, sugeriu alterações de horários e assim por diante. Ou o uso do que a gente chama hoje de nudges, né? São pequenas sugestões de comportamento. A gente hoje não anda em todos os lugares, aí, quando houve a pandemia, com traços na rua, separações, sinalizações de diferentes tipos para fins de distanciamento social. Mesma coisa do ponto de vista contratual, os contratos foram afetados pela pandemia e assim por diante. Se pensarmos sobre a questão climática, mesma coisa, né? Múltiplos níveis. No nível internacional, a gente tem acordos internacionais sobre o clima. Nos níveis nacionais, diversos tipos de regulação interagindo. Contratos sendo utilizados pelas empresas privadas para disciplinar, por exemplo, o comércio de crédito de carbono. E assim por diante. Eu acho que o desafio que nós temos hoje é entender esses múltiplos instrumentos, entender as múltiplas camadas nas quais eles atuam, e as relações entre essas camadas, como um instrumento afeta o outro, como uma camada afeta a outra, e ter uma visão funcional de como tudo isso pode contribuir para solucionar um problema que é muito grande. Eu acho que esse é o desafio. Tiago, pensando nesses desafios, eu queria mudar um pouco para a área da própria, vamos dizer, do próprio prédio, do próprio edifício da democracia liberal. Né? Para aqueles que são da minha geração, nós vimos aí um mundo que abraçava a democracia liberal depois da queda do Muro de Berlim, das transições na América Latina, mesmo no sul da Europa, né? E hoje nós vemos uma montante, né, antiliberal pelo mundo. Você, inclusive, morou na Hungria, estudou na Hungria, você viu o nascedouro disso. Né? Então, nós vivemos uma certa recessão democrática. Mas, além disso, né, nós estamos vivendo um momento também curioso do ponto de vista de uma certa consciência a respeito de problemas estruturais, como a desigualdade, né? Eu acho que nunca se falou tanto em desigualdade no mundo, e como o racismo. Né? Então, como é que você vê esse paradoxo de um momento onde nós temos
mais críticas à democracia e ao liberalismo e, ao mesmo tempo, uma maior consciência de valores democráticos tão importantes? Primeiro, obrigado pelo convite, Oscar, é ótimo estar aqui ao lado também dos meus colegas. Como o Caio estava mencionando, né, um pouco sobre o direito tem um papel muito importante em várias frentes, inclusive como mediação de conflito, e acho que mediação de conflito também social. Então, quando a gente fala da democracia, tem um principal problema é que o projeto da democracia em sociedades profundamente desiguais, como a sociedade brasileira e muitas cidades pelo mundo, é um projeto inacabado, no sentido de que você precisa fazer com que, de fato, todos os conflitos sociais, seja a questão do racismo, seja a questão da violência policial, seja a questão da desigualdade socioeconômica, que eles sejam processados pelas instituições democráticas, seja pelo parlamento, o judiciário resolvendo questões estruturais, o executivo tendo a habilidade de regular e de implementar diferentes políticas públicas. Então, de fato, a gente vive num momento complexo, em que, ao mesmo tempo, a gente está tentando trocar a roda do carro enquanto ele está andando, no sentido de que a gente ainda tem instituições que são instituições historicamente construídas, por arquiteturas constitucionais que são muito importantes, como o próprio parlamento, a própria democracia, o próprio judiciário, a Suprema Corte, né, a Corte Constitucionais, que estabelecem o que a Constituição determina. Então, a gente tem as instituições tradicionais, como também a gente tem uma sociedade em ebulição. Então, e a sociedade demanda que seja, de fato, reinventada essas instituições, que as instituições sejam mais próximas das pessoas. A gente percebe que no Brasil tem pouquíssima participação de negros e de mulheres e mulheres negras, negros e negras no parlamento, então em todos os níveis, do estadual, municipal, federal, a gente percebe que o judiciário brasileiro ele tem quase mais de 80% de brancos no judiciário brasileiro. Isso só para dar dois exemplos de que a gente são instituições tradicionais, mas que a sociedade hoje demanda, seja pela jornadas e movimentos antirracistas, seja por movimentos feministas, movimentos mais de igualdade material, socioeconômica. Todos os movimentos demandam uma reestruturação das instituições. E acho que o direito tem um papel muito importante, tanto em preservar a estrutura da democracia, que é uma estrutura tradicional, construída historicamente, como também reinventar essa roda enquanto ela está andando e não deixar esse edifício ruir. E acho que o operador do direito tem esse papel muito importante em entender essas estruturas e, ao mesmo tempo, reinventá-las cotidianamente. Mariana, falando em reinvenção, né? O direito dos negócios, eu acho que talvez por mais de um século, ele sempre foi pensado de uma maneira quase que dissociada de parte dos problemas que nós estamos falando aqui. Evidente que ele sempre esteve ligado ao crescimento econômico, né? E eu percebo nos seus escritos, no modo como você pensa os direitos dos negócios, que você também percebe uma transformação, né? Você escreveu um último texto que é muito importante, onde há uma ligação entre o sistema do direito dos negócios e os sistemas políticos, né? Como é que hoje você vê o papel do direito que regula o mundo das empresas face a esses desafios? Bom, há muito se discute o papel fundamental do direito dos negócios no crescimento econômico, né? Há quem diga que a forma jurídica da companhia é uma invenção tão fundamental, ou mais fundamental para o capitalismo moderno do que foram as máquinas de vapor na época da Revolução Industrial. O direito dos negócios, portanto, ele determina se os negócios acontecem ou não, se um país vai ou não ter investimentos, e isso continua sendo um tema central na realidade brasileira, com muitas agendas de reforma, ainda um problema não inteiramente resolvido. Mas, para além disso, o que a gente vê hoje é que, diante dos problemas prementes do mundo, e daí a gente tem a desigualdade, o racismo, eu acrescentaria também o problema da crise climática, o direito dos negócios vem sendo chamado a também dar uma resposta a essas questões. Então, hoje em dia, a gente vive numa era, usando a sigla em inglês, que se chama era ESG, em que questões ambientais, sociais e de governança são encaradas como um problema fundamental de direitos dos negócios. Então, a separação de que a questão ambiental seria um problema para os ambientalistas e o pessoal do direito dos negócios deve se preocupar com o aspecto financeiro, com a proteção dos investidores, essa separação está absolutamente ruindo. Então, essas caixinhas estão mudando e a abordagem interdisciplinar, que sempre foi muito cara para a escola, sempre foi muito
Claro que para entender de direitos dos negócios não basta entender direito, é preciso entender também contabilidade, é preciso entender também economia, mas hoje também é preciso entender um pouco de ambiental, de preocupações com as questões de desigualdade econômica, racial e de gênero, que hoje são cada vez mais trazidas como um problema interno dos direitos dos negócios, como uma das ferramentas para dar conta desses problemas tão prementes no mundo atual. Marina, eu acho que tudo que os três colocaram é que esse profissional que vai atuar na área jurídica, né, especialmente aquele que vai atuar na ponta, né, esse que vai ser capaz de dar conta de um direito de negócio que precisa não mais só cuidar do negócio, mas pensar de uma maneira mais ampla, né, de um constitucionalista que não adianta mais focar só nas instituições formais, porque elas estão em xeque e precisam ser renovadas, né, de um direito regulatório que hoje tem que entender até de psicologia social para que ele possa atuar de uma maneira minimamente eficiente, né? Como é que se faz uma escola de direito que dê conta dessa tamanha complexidade, né? Você que é um pouco, não sei se eu posso chamar, mas é uma usina de ideias, uma propulsora de muita mudança dentro do ensino jurídico na nossa escola e no Brasil, eu diria, né? Como é que você vê? Quer dizer, como é que a gente reformata o ensino jurídico para dar conta desses desafios? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, uma alegria estar com todas e todos vocês. Acho muito importante a gente ver a complexidade das questões jurídicas hoje a partir da fala de cada um de vocês. Acho que é difícil a gente não falar também do que, como você começou a fala, Oscar, falando do motivo por que mais uma escola de direito há 15, quase 20 anos atrás. Porque as escolas de direito não dão conta e não davam conta de responder a todas essas complexidades. Por quê? Porque a forma como a gente ensina direito tradicionalmente é por meio de disciplinas, caixinhas. Então, direito civil, 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse hoje chegar então um problema aí na mesa da Mariana de direito civil 1. Não é assim. Então, cada vez mais a gente percebeu no eixo da escola, isso foi um ethos logo no início, de que a gente deveria ensinar de uma maneira diferente, que justamente trouxesse a questão da autonomia do aluno para o centro desse ensino-aprendizagem. E acho que muitos anos já com esse ethos de uma metodologia de ensino participativa, a gente passou por uma revisão forte no nosso currículo, principalmente há 5 anos atrás, quando a gente começou a perceber que tinha um impacto muito grande da tecnologia, das questões sociais que estavam emergindo de maneira muito forte. E a gente passou, inclusive, a ensinar por meio de projetos, clínicas, muitas atividades de extensão, justamente para mostrar que os problemas eles são muito complexos e a gente precisa expor esse aluno para um diálogo multidisciplinar, ou seja, ele precisa estar exposto no mesmo ambiente que programadores, que engenheiros, que ambientalistas, para conseguir fazer o recorte desses problemas jurídicos e passar, então, de um operador do direito para um arquiteto de soluções jurídicas dentro dessa complexidade aí que a gente tem num mundo, como vocês mesmos colocaram, tão desafiador. Caio, a gente está falando tanto de arquitetura aqui, mas é bom dizer que nós ainda falamos de um curso de direito. mas o fato é que, veja, a profissão jurídica, acho que desde Cícero, né, desde o período romano, é uma profissão que lida com problemas de outros, né? No fundo é isso. Quem não gosta de resolver problemas de outros, não tente vir para uma profissão jurídica, né? Às vezes são problemas que aparentemente são pequenos, mas que podem ter um grande impacto na vida das pessoas. Às vezes são problemas enormes e que afetam a vida de todos, né? Mas sempre se parte de um problema que alguém te coloca e você ajuda a solucionar, né? Outros profissionais também ajudam a solucionar, né? Médicos ajudam problemas importantíssimos. Agora, nós ajudamos a solucionar a partir do direito. Eu queria te perguntar, quer dizer, quais você vê como as habilidades fundamentais para um profissional do direito? Quer dizer, o que ele precisa ter, além de saber direito?
Oscar, eu acho que isso é uma reflexão permanente, eu acho que a gente tem na escola sobre essas habilidades e como elas evoluem ao longo do tempo, né? E acho que a Marina introduziu muito bem essa preocupação. Eu acho que assim, uma habilidade central para a solução de problemas é o diagnóstico, né? A capacidade de entender o problema. Isso envolve alguma empatia, então você precisa entender o problema do outro, acho que você colocou isso muito bem. E envolve o desafio de desmontar esse problema e reconstruir esse problema. Quais são os pedaços do problema que você consegue identificar, para a partir daí identificar quais são as ferramentas que você vai poder usar para aquele problema. Ouvindo um pouco aqui a Marina e você e as nossas metáforas de construções, eu vou voltar para uma metáfora talvez um pouco mais lúdica, mas uma construção de outra natureza. Então imagina uma grande sala, você entra numa sala com um enorme conjunto de Legos, né? E que você tem peças de muitos tipos diferentes. O que eu acho que a gente viveu foi uma explosão da quantidade de peças. A gente não vai mais conseguir entender todas as peças que existem e estudar cada pecinha que existe. O que a gente vai conseguir é entender os grupos de grandes peças, quais as funções que essas peças têm, e a partir daí desenhar as habilidades de como você junta e articula essas peças para solucionar os problemas e para construir novas soluções. E quem sabe até visualizar que está faltando alguma peça, que você vai precisar criar uma peça nova porque aquela função ainda não foi desenvolvida. Então eu acho que parte do que a gente está fazendo, o tipo de habilidade que a gente está tentando construir na escola e com os nossos alunos, e que eu acho que é a ambição que a gente tem, é entender esses grandes grupos de peças para poder lidar com a peça que ainda não surgiu, para poder criar a nova peça, para poder juntar essas peças de uma forma mais criativa, diferente, que ninguém fez ainda. Então, acho que esse é o desafio que hoje a gente tem nessa ideia de uma arquitetura do direito, é uma ideia de uma construção inacabada, para usar o termo do Tiago também, de uma construção onde as próprias peças podem ser reinventadas, né? Onde as próprias peças podem ser redesenhadas. Então, acho que esse é o desafio e são essas as habilidades que a gente está tentando construir. E que nisso, saindo de um passado enciclopédico, onde se tentava entender todas as peças, para um presente onde a habilidade está em entender quais são as funções que elas têm e como elas podem ser articuladas. Eu acho que é isso que a gente tem de desafio. Tiago, dentro disso que o Caio está falando, nós fizemos uma mudança forte no currículo, né, há alguns anos. Nós chamamos de desdisciplinarização, ou seja, nós pegamos um universo grande de disciplinas, era um pouco enciclopédico, como funciona a maioria dos cursos de direito, não só no Brasil, né? E fomos focar naquilo que era mais fundamental, ou seja, você precisa aprender a pensar o que é um contrato, você precisa aprender a pensar qual é a estrutura da propriedade, independentemente de que tipo de propriedade nós vamos ter no presente ou no futuro, né? E uma das partes dessa mudança foi a criação disso, a Marina acabou de falar, mas eu acho que o Caio também mencionou, né, que é o ensino por intermédio de projetos, né? Nós fazemos um projeto que junta aí a professores de diversas áreas para o enfrentamento de um problema. E eu sei que você tem sido professor de projetos. Então eu queria que você falasse um pouco o que significa dar aula a partir de um projeto, que projeto é esse? Então, Oscar, ótima pergunta, especialmente porque tudo que a gente está falando aqui, quando a gente pensa na estrutura do projeto, ela se concretiza. Quando você tem um projeto, você tem esses problemas complexos visitam a sala de aula. E é o que a Marina disse agora há pouco, né? Se num dos projetos que nós trabalhamos, que é um projeto Quem Policia a Polícia, a gente estudou o policiamento. Então, a gente foi na Academia da Polícia, a gente conversou com ONGs trabalhando com a questão policial, a gente conversou com mães de vítimas de violência policial, a gente conversou com policiais, então a gente conversou com uma grande gama de pessoas e a gente produziu diferentes produtos para dar conta dessa complexidade que está no mundo lá fora. Um exemplo é uma ONG que queria trabalhar num caso internacional que questionasse a questão de fundada suspeita, quais são as razões pelas quais a polícia para uma pessoa na rua ou não.
Isso não está escrito, se pegar ali no direito penal, o processo penal, vai ter só algumas funções básicas. Agora, para você partir da noção básica, para pensar um protocolo policial ou pensar uma ação judicial estratégica de uma organização, demanda muito mais do operador do direito, do aluno, e, portanto, demanda que ela conheça o essencial, mas que também consiga reinventar essas pecinhas que o Caio está trazendo. Então, o projeto é uma experiência que você trabalha com temas complexos, com problemas complexos, com atores reais, então com pessoas, com organizações que trabalham com esses temas, e com uma metodologia interdisciplinar. Então não é um projeto de uma disciplina específica, o Direito Civil 1, mas na verdade eu utilizo diferentes projetos. Então eu dei o projeto sobre policiamento e um outro sobre mudanças climáticas também, onde a gente teve que estudar tanto direito internacional, direito civil, direito econômico e toda a nova área de direito climático, tudo isso para resolver uma gama de questões. E, por último, acho que também desenvolve para os alunos a habilidade de conseguir fazer pesquisa e produzir pesquisa. Eu já tive resultados de projetos que poderiam ser resultado de anos e anos de pós-graduação de alunos. Isso foi feito por alunos de segundo, terceiro, quarto ano de Direito. Então, acho que é muito interessante porque o projeto possibilita que essa complexidade do mundo visite a sala de aula e os alunos têm que achar jeitos de resolver essas questões. Mariana, eu queria mudar um pouquinho, mas aproveitar talvez a sua experiência, né? Você tem dado aula em diversos países do mundo, você estudou fora, que eu acho que a maioria de nós aqui também teve experiências internacionais, e a escola foca muito na questão da internacionalização. Desde o começo era a centralidade no aluno, mas também essa percepção de que o mundo se tornaria cada vez mais globalizado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre oportunidades que a gente tem, que nós oferecemos para os alunos sobre internacionalização, né? E o quanto você acha que é importante hoje para um advogado, para uma advogada que vai ter esse perfil que nós estamos descrevendo aqui, que tem uma experiência internacional. Bom, eu acho que é verdadeiramente fundamental por diversas razões, né? O contato com o estrangeiro é sempre uma fonte de aprendizado e uma fonte com valor intrínseco. Mas, para além disso, né, e esse estudo do direito estrangeiro, muito tradicional, como fonte de inspiração, talvez, hoje em dia a gente tem a realidade de que a prática jurídica ela é eminentemente internacional. Então, para além da paixão pelo conhecimento, há necessidade muito prática. E isso é verdade não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Que, por exemplo, as grandes operações de direito dos negócios, elas são raramente operações que têm conteúdo essencialmente doméstico, mas tendem a ter também componentes internacionais e, portanto, saber navegar nessas diferentes línguas, nessas diferentes culturas é absolutamente fundamental nesse novo mundo que, além de globalizado, hoje em dia também é altamente virtualizado, que aumenta exponencialmente esse potencial para troca. Com relação a esse aspecto internacional, no nosso currículo, a gente tem disciplinas, né, de direito global, mas é um tema que, na verdade, perpassa todas as outras disciplinas, porque não é mais possível, né, ter uma visão do direito exclusivamente nativa, nunca foi, né? Mas é cada vez menos plausível, exclusivamente brasileira, dissociada do mundo. Então, hoje em dia, e esse é um tema sobre o qual eu tenho escrito, né, por exemplo, o direito das companhias. Ele não é nem só nacional e nem tampouco ele é comparado, deixa eu comparar o direito do Brasil com o da Argentina, com os Estados Unidos, da Alemanha, mas na verdade é instâncias globais de articulação desse direito. E, portanto, esse contato com o internacional e também a compreensão da realidade brasileira e uma reflexão crítica, né, sobre as diferenças, sobre as possibilidades de aprimoramento, tanto do direito nacional como do internacional, são absolutamente centrais, tanto para a prática do direito como para a arquitetura do melhor direito possível, tendo em vista os problemas tão prementes, econômicos, sociais do mundo contemporâneo. Tá, e agora, você também, só um rebate dessa questão, você participa de um comitê que seleciona professores estrangeiros que vêm para a escola. Então, todos os anos nós temos professores estrangeiros
e também muitos alunos vão fazer parte da sua graduação no exterior, né? Você acha que isso é positivo? Quer dizer, essa saída da escola? Eu acho muito positivo. Então, assim, primeiro que o aluno não precisa sair para ter esse contato internacional, ele perpassa todas as disciplinas. Além disso, né, no entanto, nós somos brasileiros e sempre levamos conosco o nosso olhar, não obstante a inclusão de conteúdos estrangeiros. Além disso, tem um programa de professores visitantes que vem até a escola. Então, o aluno não precisa sair para ter contato com essa visão do direito internacionalizada, mas vindo de um ponto de origem distinto do nosso. E, para além disso, há as enormes oportunidades de intercâmbio oferecidas para a escola. Na minha experiência nacional e internacional, não conheço escola que tenha mais oportunidades de intercâmbio por alunos. As nossas vagas não são preenchidas, para meu completo desespero, porque eu acho que há muito a ser ganho com esse tipo de experiência também. Mas então são diferentes vias que são oferecidas para essa aproximação do internacional ao longo do curso com professores estrangeiros. Eu devo mencionar também oportunidades de participar em projetos de pesquisa internacional. A nossa escola é uma escola com grande ênfase também na pesquisa, em pensar soluções para o mundo, e são muitos os projetos internacionais nesse sentido, né? A escola participa de uma liga global, que foi inclusive a escola que colocou de pé essa liga de colaboração entre escolas dos mais diversos países, e a oportunidade para os alunos também e se engajar nesse pensamento sobre como o direito funciona efetivamente para fora dos livros, mas na vida real, e também para pensar como esse direito pode ser aprimorado, porque eu acho que um ponto fundamental é que, embora muitas vezes o direito seja considerado uma disciplina tradicional, né, da conservação do status quo, isso está muito longe de ser o que o mundo precisa e muito longe da ética da escola. Então, nessas diferentes interfaces, há muitas oportunidades e realmente a internacionalização nos é muito cara, porque os problemas do mundo de hoje, eles não são, no Brasil tem muitos problemas, mas eles não são exclusivamente brasileiros, né? Então, é necessário esse olhar global para um melhor endereçamento dessas questões. Ao lado dessa questão da internacionalização, que eu acho que estava desde a origem da escola, era uma preocupação fundamental, a tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem nos impactado de uma maneira que o mundo jurídico, eu acho que retardadamente recebeu, né? A tecnologia afetou o sistema bancário, afetou a medicina, imagina, as áreas de engenharia, então, isso há muito tempo as pessoas têm essa percepção. Nós do direito parece que demoramos muito, não você, né? Mas uma geração talvez tenha tentado, inclusive, resistir à tecnologia. Eu queria, Marina, talvez você pudesse falar um pouquinho, primeiro, de que maneira a tecnologia tem impactado a profissão como um todo, né? Quer dizer, os tribunais incorporaram isso, até por questões de redução de custos, de eficiência, mas hoje mudou completamente o funcionamento do processamento da burocracia dentro dos tribunais, né? E depois se você pudesse falar também, quer dizer, de que maneira a escola vai agir para atender essa demanda de inclusão de tecnologia, né? Não, perfeito, Oscar. Acho que esse é um ponto sensível que a gente precisa conversar mesmo, porque a tecnologia ela tem impactado as profissões jurídicas numa dimensão e o direito em outra dimensão. Então, com o surgimento de novas áreas, como proteção de dados, né, o quanto vale o nosso dado enquanto direito fundamental, entre outras coisas. Mas olhando para essa primeira dimensão do impacto nas profissões jurídicas, acho que a gente tem uma coisa que é justamente o impacto dessa automação, inteligência artificial na prestação dos serviços jurídicos. E como que isso impacta diretamente a formação do aluno, né? O mercado tem deixado de contratar advogados júniores ou paralegais ou quem está em início de carreira. E muito do que se aprendia, né, no fórum ou no contato direto, hoje a gente precisa internalizar na formação dos nossos alunos e alunas, porque cada vez mais esses serviços, principalmente os que são de demanda repetitiva, eles acabam sendo altamente substituíveis. Mas também a gente não pode negar que os serviços que têm valor agregado
também acabam sofrendo esse impacto da própria inteligência artificial. Então, quando a gente expõe o aluno para trabalhar, por exemplo, com projetos, com questões em que ele precisa achar o recorte jurídico e dialogar com os diversos atores, a gente está trabalhando não só esse exercício aí de criatividade, como o Caio falou, de montar as peças que ainda não existem, porque a gente não tem resposta para todos esses problemas, etc. Mas também a gente está colocando esse aluno para dialogar, para trabalhar as famosas soft skills, porque eu estou colocando ele para dialogar com o engenheiro, dialogar com alguém da área técnica, entre outras coisas, para poder enfrentar todos esses impactos da tecnologia, já que ele vai ser parte, né? Ele não é mais um operador, mas ele é parte também, muitas vezes, de um negócio. A gente fala muito lá na escola, a gente não quer criar advogados para serem portadores do não, mas sim para arquitetarem soluções jurídicas, para darem respostas, de fato, a esses modelos de negócio, às estruturas de escritórios de advocacia, enfim, do poder público, que vão sofrer diretamente com esse impacto. E aí, acho que na outra dimensão também, acho que a alegoria do Lego ela é muito boa, Caio, porque ela coloca realmente a gente tem uma explosão de Legos, vamos dizer assim. Então, a gente não dá conta mais de colocar mais uma disciplina de proteção de dados, uma disciplina de inteligência artificial, desafios regulatórios, disso, daquilo. Justamente, a gente precisa, e aí eu digo que é radicalizar mesmo, como a gente tem feito esse projeto, a autonomia desse aluno, que é o aprender a aprender. A gente não sabe como vai estar a profissão jurídica daqui a 5 anos. Então, à medida em que a gente dá autonomia para esse aluno, para que ele possa se reconstruir e criar seus próprios caminhos, eu acho que esse é o grande legado. E, no outro eixo, a multidisciplinariedade e a internacionalização, justamente, porque os problemas são muito complexos. E aí, principalmente no eixo da tecnologia, eu vejo muitas pessoas me perguntando, mas Marina, então o jovem aluno vai precisar saber programar? Ele vai codar, né, como eles dizem? E a verdade é que ele não vai ser um melhor programador do que um engenheiro do ITA, da Poli, enfim, de N lugares, mas ele vai ser um excelente jurista, mas que vai saber justamente como se raciocina a partir da linguagem de programação, para ele poder demandar aquele profissional e poder ter uma linguagem comum com ele. Então, acho que na formação a gente precisa trazer para o nosso currículo implícito e explícito todas essas habilidades de diálogo, soft skills, etc., que são justamente trabalhadas, acho como o Thiago muito bem colocou, por meio de projetos, laboratórios, enfim, todas essas questões. Inclusive agora nós criamos um laboratório que junta centros de pesquisa de tecnologia, de microeconomia, também de Big Data, né, e a Escola de Direito. Né? Exato. A gente não tem mais como fazer pesquisa como a gente fazia antes, né? Indo lá, achando uma jurisprudência assim, essa... Hoje a gente tem muitos dados que a gente precisa, que eles ajudam a sustentar respostas, a sustentar locais, né, para onde o negócio vai, então, o que a gente fala de predição. Caio, você queria complementar alguma coisa? Eu queria só contar uma experiência que eu acho que mostra um pouco essa disposição da escola de abraçar o novo e de explorar o novo, mesmo sem ter uma solução, sem ter exatamente as respostas a todas as perguntas. Eu tive uma experiência muito bacana, recente, numa eletiva que era sobre desafios regulatórios da economia compartilhada. Então, enfim, a gente está vendo aí a explosão de uma economia compartilhada, novas tecnologias sendo utilizadas, novas formas de mediação de como as pessoas interagem por essas tecnologias, as tecnologias, elas próprias, criando regras internas às plataformas, né? Então, não é só o direito criando regras, mas as próprias tecnologias criando essas regras. E eu acho que o desafio era justamente identificar esse novo campo, quer dizer, onde é que estão os problemas, quais são as questões, o que precisa ser solucionado, qual a interface disso com os problemas da cidade, por exemplo. Uma das discussões que a gente teve foi o caso dos patinetes e a disciplina do uso do espaço urbano e quais desafios isso trazia. E trazer também as pessoas que estão na linha de frente dessas plataformas para falar dos problemas que elas estão vivendo, para entender esses problemas e recolocá-los e reconstruí-los e a gente entender que perguntas novas tem
para entender como é que a gente usa as nossas ferramentas e como é que a gente cria novas para lidar com elas. Eu acho que isso tem muito a ver com esse espírito que a Marina está colocando e com o que a gente tem tentado desenvolver. A gente está falando aqui de complexidade, a gente está falando de tecnologia, estamos falando de internacionalização, né? Agora, essa escola ela não está fora do planeta, né? Ela vive num país chamado Brasil, que é um país profundamente desigual, abissalmente desigual, né? Não é um país pobre, né? Ele é um país injusto, né? E essa injustiça é de natureza social, mas também é de natureza racial, né? Esse é um país pós-escravocrata, né? É um país que também discrimina as mulheres, né? Como é que uma escola que evidentemente está preocupada em atrair alunos que sejam muito sofisticados, né? Como é que essa escola ela não se torna também um mecanismo de desigualização, né? Porque se os alunos passam por aqui, vão se tornando cada vez mais sofisticados, eles podem estar contribuindo para que o Brasil não melhore, mas eventualmente até piore, né? Primeiro, então a pergunta é dupla, quer dizer, quais são os esforços da escola para atrair alunos, né, onde a questão da renda não seja relevante, né, e o Caio talvez se quisesse possa falar um pouquinho disso, né, mas também de que maneira a escola tenta lidar com esse problema da injustiça estrutural brasileira. É isso que eu... Não, esse é um tema super importante para entender o papel da escola nesse mundo que está se construindo, né? E que a gente, nesse novo mundo, que eu acho que é um pouco do que o Caio estava falando, das peças do Lego. A gente não vai conseguir reinventar outras peças do Lego se não tiver também uma diversidade dentro da sala de aula, porque diversidade, isso já tem inúmeras pesquisas que mostram isso, aumenta a inovação porque permite que pessoas pensem de forma diferente, elas vêm de backgrounds diferentes, elas têm perspectivas diferentes, e a questão racial é um recorte muito importante, essencial, central nessa discussão. E aí eu acho que, primeiro, uma escola, para ela não ser isolada, ela tem uma política importante, agressiva, relacionada a bolsas e relacionada a atrair pessoas, e a gente sempre fala, né, de quem quiser estudar na escola e é capaz de estudar na escola não vai deixar de estudar, seja por uma questão socioeconômica. Então, ou seja, tem aquela ideia de que a gente quer atrair os melhores talentos, as melhores pessoas para pensar esses temas complexos. E acho que, em segundo lugar, a escola tem feito muito também um debate sobre diversidade dentro da sala de aula, que inclui um pouco do que a Marina está falando desses soft skills, dessa habilidade que a gente precisa ter para compreender uns aos outros. Então, a gente tem estudado tanto a questão de interação de gênero na sala de aula, capacitando os professores e os próprios alunos e alunas para pensar sobre essa questão, impulsionar a agenda e a participação de alunos negros e negras dentro da sala de aula. A gente acabou de criar um núcleo de justiça racial e direito para pensar a perspectiva racial na pesquisa jurídica e no ensino jurídico. A gente tem discutido com a coordenação e com essas novas tecnologias como elas podem efetivamente impulsionar maior diversidade de olhares e de questões dentro da sala de aula. Então, acho que e a gente também tem uma coordenação e um comitê de diversidade que pensa constantemente, de dia e noite, sobre como melhorar o aspecto de equidade e diversidade dentro da sala de aula. Isso é um fenômeno, Oscar, que não só das escolas de direito, mas é um fenômeno de qualquer empresa que você for falar hoje, que é uma empresa globalizada, que entende os desafios atuais, estão pensando sobre essas questões, sobre equidade, sobre racismo, antirracismo, e a escola não está fora desse movimento. Tá, então, a gente tem um programa de bolsas, que é bastante amplo, né, para aquele aluno que vem da escola pública, aquele aluno que é afrodescendente, quer dizer, ele pode prestar o vestibular da escola de direito, né, e se ele for aprovado, ele terá bolsa. E tem mais do que isso, né, Caio? Ele tem também um apoio através, talvez você pudesse explicar um pouquinho do endowment. Claro, Oscar. Enfim, a gente tem uma associação que foi criada por ex-alunos, pais de ex-alunos, professores, que eu acho que todos nós aqui somos entusiastas delas, eu tenho participado bastante ativamente, e é uma associação que busca justamente dar esse suporte, em especial nos 3 primeiros anos, são anos de dedicação exclusiva à escola, mas que a associação também dá bolsas para que os alunos possam ter um auxílio para se manter nesse período, mas mais do que bolsa, ajuda a criar
um ambiente de acolhimento, um ambiente de empatia, um ambiente onde a gente de fato valoriza essa diversidade, onde a gente de fato quer ter uma rede de auxílio e de diálogo com esses alunos. Eu acho que isso tem sido algo muito importante para a escola e sublinhando um ponto que eu acho que o Thiago colocou, que é essa visão e comprometimento da escola, com que qualquer um que passe no nosso vestibular pode cursar essa escola. E a gente vai viabilizar que curse essa escola, mas com um passo adicional agora, que eu acho que nós estamos dando, que é ativamente buscar esses alunos. Eu acho que a gente tem feito um esforço grande de divulgação disso, a gente tem feito um esforço grande para poder não só discutir os temas de diversidade, mas implementar a diversidade na sala de aula, implementar a diversidade na escola. Eu acho que esse é um ponto central e concordo com o Thiago 100% de que não há empresa grande, escola grande que não tenha este compromisso hoje. Sem isso, acho que a gente está fora do mundo e essa escola não está. Eu acho que a escola hoje lidera um esforço importante nesse sentido. Bom, nós temos falado muito nessa necessidade de uma formação interdisciplinar. E um dos aspectos do curso da FGV Direito SP é que você pode fazê-la ao mesmo tempo que você faz outras escolas da Fundação Getúlio Vargas. Não sei se você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Marina. É muito interessante essa possibilidade, porque o aluno ele pode fazer direito à economia, direito à administração de empresas ou administração pública, ou seja, para navegar nessa complexidade de problemas, ele também pode se adentrar em outras formações. Mas uma coisa muito interessante da escola também é que não necessariamente eu queira cursar a dupla graduação em economia, mas eu posso ter interesse em fazer algumas disciplinas lá ou em relações internacionais. Então, tem uma coisa aqui na FGV que eu acho brilhante, que são, por exemplo, semanas de imersão, em que todos os cursos param, os professores podem fazer propostas pedagógicas incríveis, desde viajar, cursos para entender show business de madrugada já teve, enfim, um monte de coisas que você vai ser exposto a essas outras universidades com alunos de outros cursos também. E claro, durante a própria graduação, a gente pode também fazer eletivas em outras escolas. Então, mesmo que você não opte por fazer um curso inteiro, você consegue se aprofundar e fazer trilhas de acordo com seus interesses e vontades de áreas de desenvolvimento. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final dessa conversa absolutamente instigante, onde a gente falou de Lego, falou de arquitetura e tantas outras coisas, mas falamos sobretudo de direito. E eu ia pedir para que vocês fizessem algumas considerações finais. Agora, eu tenho uma provocação, vocês não precisam aceitar, né? Por que vocês decidiram estudar direito? Ou, o que vocês diriam para alguém que está pensando em estudar direito hoje? Eu lembro muito da minha família, dos meus pais, que meu pai e minha mãe advogados, minha mãe terminou direito enquanto eu já estava na faculdade de direito, e eles tinham um escritório de advocacia, ainda tem bem pequeno, e eles brincavam falando que parecia uma ONG, porque basicamente eles ajudavam pessoas comuns, simples, uma parte pobres, a conseguir resolver seus problemas do dia a dia. E eu fiquei fascinado com isso, porque eu falei, nossa, tem uma profissão que ajuda pessoas a resolver problemas. E aí depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a ver a área de direitos humanos, direito constitucional. Aí eu pensei, nossa, eu posso resolver não só o problema daquela pessoa específica, mas tentar ajudar a arquitetar questões, soluções para problemas mais complexos da sociedade. E aí eu me apaixonei pelo direito. Então começou com um instinto assim da família dizendo, olha, isso é algo que pode ajudar a resolver o problema das pessoas, para uma coisa mais ampla, social, pensar, nossa, a gente pode ajudar a resolver problemas da sociedade. E aí ainda é a razão pela qual eu continuo no direito. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário biográfico, mas eu queria ouvir, assim, o que você diz para um jovem que está chegando na faculdade de Direito? Por que fazer Direito hoje? Bom, eu queria talvez algo semi-biográfico relacionado aos jovens que estão com dificuldade em saber o que vão estudar, né? Então, eu passei um pouco por isso. Na adolescência, achava que sempre tive essa ideia de entender como o mundo funciona, então eu achava que eu ia ser física nuclear.
Até que tive uma professora de matemática e minha paixão pelas exatas ruiu naquele momento. E, de fato, eu não tinha certeza com relação ao caminho do direito. E uma coisa que eu ouvi na época e me entusiasmou, e hoje eu gosto de repetir para os adolescentes de hoje em dia e para os alunos mais jovens, é que a área do direito ela é extremamente plural. Então, ela tem desafios os mais diversos, atividades as mais diversas, e ela consegue acolher perfis e interesses muito distintos. Então, eu, por exemplo, tomei aquele interesse em saber como o mundo funciona, não mais para entender a parte da física, mas para entender o mundo do direito e suas implicações para a realidade econômica e social. E tenho hoje uma função de pesquisadora do direito, mas há aqueles que se orientam para as mais diferentes atividades, desde juiz, aquele que trabalha em uma ONG, aquele ou aquela que estrutura os grandes negócios que fazem girar nossa economia. Então, isso são só alguns exemplos num espectro extremamente amplo. Então, eu lembro até hoje que meu objetivo era ter uma boa nota no vestibular para trocar de área, se fosse necessário, e o mais difícil acabou sendo encontrar uma área no direito, sendo que, não porque eram poucas as áreas interessantes, mas porque eram tantas as possibilidades e tamanhas as oportunidades dentro do campo do direito. Sabe que eu tenho uma identidade com você, Mariana, porque eu também pensei em fazer física num certo momento da vida. Física é apaixonante, né? Mas eu acho que o direito tem isso mesmo. Acho que o direito tem uma abertura de um leque de possibilidades muito, muito significativa e que permite que os alunos se encaminhem para suas paixões, né? E que possam casar as suas paixões com esse instrumento que tem lugar em muitos espaços diferentes da sociedade. E eu acho isso fundamental. E acho fundamental também essa conexão que a gente consegue ter na faculdade de Direito, e talvez não consiga ter em muitos outros espaços, com os grandes problemas do nosso tempo, né? E grandes problemas, eu estou falando aqui dos grandes problemas éticos, dos grandes problemas morais, dos grandes desafios sobre desigualdade, sobre mudanças climáticas, transitando em espaços em que, de fato, não é só aquele problema corriqueiro imediato, mas é entender o problema corriqueiro imediato num contexto mais amplo e num contexto onde a gente precisa fazer uma reflexão maior. Então, acho que a junção dessas coisas torna a Faculdade de Direito muito instigante e abre diversos espaços interessantes para a gente explorar. Marina? É uma pergunta, né? Acho que muitos dos estudantes de Direito, e acho que eu estava nesse caminho, de viver num país que é absolutamente desigual, enfim, tem um incômodo gigantesco no seu dia a dia, assim. Então, nada mais do que mudar o mundo. Achava que a ferramenta do direito era possível. E acho que quando a gente escolhe uma faculdade de direito, muitas vezes, a depender, a gente pode até ficar desmotivado com a profissão, no começo, com muitas disciplinas, etc. E eu acho que daí também me nasceu a paixão pela docência, de poder olhar o direito realmente como essa forma de ferramenta, mas também de dilemas éticos, morais, para poder levar adiante isso para os nossos alunos, alunas, estando num ambiente que é tão apaixonante e estimulante como a nossa faculdade, que eu acho que como muitos dizem, é vibrante. Bom, eu não fui perguntado, mas eu queria só acrescentar, enfim, acho que as percepções são muito parecidas, né? Mas eu me lembro quando eu estava ali para decidir, e eu estava entre arquitetura, evidentemente, veterinária, né, ciências sociais e direito. Eu terminei fazendo ciências sociais e direito. Isso, aliás, é uma coisa muito comum dentro da escola, pessoas com dupla formação. Quer dizer, cada vez mais você vê filósofos, juristas, economistas, juristas, no meu caso, cientista político, né? Mas uma coisa que sempre me pareceu instigante é que o mundo das pessoas formadas em direito, ele tende a ser um mundo mais tolerante, né? Eu não sei se é porque nós convivemos com o problema do outro, né? Nós criamos essa forma de empatia, né?
Então isso sempre me atraiu. Eu falei, eu gostaria de ir para um lugar onde eu possa enxergar o outro e não porque eu discorde dele necessariamente eu irei o hostilizar, né? E acho que depois de 30 anos de direito, eu fico muito feliz de pertencer a esse planeta de pessoas que olham os outros com empatia. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar essa conversa deliciosa. Eu acho que nós podíamos ficar por todo o futuro aqui conversando, né? Mas eu convido aqueles que assistiram a esse bate-papo a vir continuar essa conversa dentro da escola, né? Há outros professores, há alunos, né? Há uma comunidade de pesquisadores em torno dessa escola, né? Venham, conversem, conheçam a escola. Não só os alunos, mas também pesquisadores, outros professores de outras escolas, empresas, ONGs que estão preocupadas com a solução dos grandes problemas. A escola hoje é uma certa usina de ideias voltada a contribuir com o Brasil. Então, muito obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui nessa conversa.